Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente nesse programinha semanal. Hoje nós estamos iniciando o programa número 59. Programa da revista Aquarista Júnior, sempre tentando contar o quê? O que nós estamos tentando contar ao longo dos programas? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, sob o olhar, sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo e publicando para agradar realmente todas as, vamos dizer, formas e tribos de aquaristas, né? Todas as maneiras de praticar o aquarismo, mostrando que ele é um hobby para todas as idades, todas as faixas de idade, todas as classes sociais, todas as disponibilidades financeiras do praticante. Você pode ter um aquário muito baratinho, como pode ter um aquário muito caro, depende sempre do teu, vamos dizer, do teu cacife financeiro, entendeu? Mas a prática do aquarismo está garantida por quê? Porque ao longo dos anos, ao longo das décadas, no caso, né, a gente procurou o quê? Apresentar vamos dizer, na história da própria revista, essa coisa das regrinhas, daquilo que o aquarista precisa saber do básico, para realmente praticar um hobby simples, fácil, tranquilo e prazeroso do ponto de vista, assim, tanto cultural, educacional, vamos dizer, psicológico, aquela coisa toda. Então, a história do aquarismo brasileiro, só para você ter uma ideia, hoje, o programa de hoje, nós estamos no dia... Estamos aqui hoje no dia 2 de setembro de 2019 e estamos começando, aí estamos entrando no mês vamos dizer, onde entra a primavera, né? Onde o aquarismo torna-se um hobby mais gostoso de praticar nessa época, com a chegada do calor, com a chegada dos dias mais quentes. A prática de manipulação do aquário realmente acaba sendo mais, vamos dizer, mais fácil de fazer, entendeu? Quando é inverno, quando é dias frios, o aconselhamento que a gente sempre procura dar é para você mexer o menos possível no aquário, interceder, sei lá, o mínimo necessário, não mudar, tipo, vamos dizer, de alimentação que você está acostumado a dar para os peixes, não mexer muito na decoração do aquário, na vegetação do aquário, evitar realmente a própria introdução de peixes novos, né? Deixa lá numa quarentena nesse período. E aí quando começa setembro, que começa a pipocar aí os dias mais quentes, as semanas mais quentes, a temperatura mais amena. Então é quando realmente o aquarista, em todo, vamos dizer, todo mundo é assim, né? Começa a ter aquela coisa de manipulação do aquário, de convívio com o aquário mais ativo, e é aí que o hobby, a vontade de praticar o hobby se fortalece, tá legal? Então, só para você ter uma ideia, na história, porque os programas semanais, a gente está procurando o quê? Contar ano a ano, né? Aquilo que foi acontecendo na história, né? A história da revista se confunde um pouco com a história da própria, vamos dizer, da própria história do aquarismo, da própria história, está muito em moda hoje em dia se comentar essa coisa das leis ambientais, o próprio IBAMA vem depois da própria revista. Então a gente acompanhou toda essa movimentação que aconteceu desde a década de 80 e nós estamos hoje, no programa de hoje, programa 59, já estamos quase no finzinho, né? Viemos apresentando todos os anos, nós estamos no ano de 1995. Então eu queria falar algumas coisas que aconteceram. Separei algumas coisas aqui do ano de 95 para apresentar para vocês. Como destaque, vamos dizer, um dos destaques iniciais, a gente sempre teve um carinho especial, inclusive como vivemos uma época, no comecinho da revista, né, existia um grupo de aquaristas dedicados aos killifish, chamava UPK, União Paulista dos Killifish. E nós tivemos um legal contato na época, tudo, vamos dizer, se entusiasmamos com essa coisa das características, das necessidades, das coisas pitorescas que os killifish apresentam, né? São peixes de poças d'água, então, vamos dizer, qualquer lugar que tem uma pequena poça d'água, um pequeno, vamos dizer, remanso de água, às vezes tem uma população lá de killifish, e às vezes qualquer obra, sei lá, vai abrir uma estrada, ou vai construir sei lá, um prédio, uma casa, a primeira coisa que se faz é aterrar o espaço e realmente, às vezes até dizimar uma certa espécie de killifish que só viveria vamos dizer, naquela região, naquele habitat, aquela coisa toda. E quando foi em outubro de 96, eu queria apresentar para vocês, foi quando a gente lançou o chamado Cadernão de Pesquisa, que está o original dele, PQ22. Olha aqui a capinha dele. Tá vendo aqui?
PQ 22. Caderno de pesquisa, o que que é? Já contei nos programas anteriores. É sempre uma seleção de coisas escritas, coisas teóricas, no caso, né? Realmente sobre assuntos interessantes. Já estavam chegando no PQ 22, que é o kit Killifish. A gente pegou alguns Killifishes, aqui apresenta 7 Killifishes, né? Que eram o quê? Que eram apresentados pela própria UPK, eram descritos pela própria UPK, até num boletinzinho que eles tinham, e a gente juntou tudo para formalizar o quê? Um chamado aí caderno de pesquisa, que na época acabou tendo um legal, né, apelo popular, assim, apelo de pessoas que gostavam de conhecer um pouquinho dos Killifishes. Só para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu encontro aqui. PQ 23, deixa eu ver aqui se dá para falar quais que tinham, né? Ó, tinha o Sinolebias constancei, tinha o outro que era o Sinolebias também, o Cianeus. Falava dicas bacanas sobre eles, né? O que alimenta, aquela coisa toda, tal, papapá. Tinha o, deixa eu ver aqui o que que tem aqui, o Sinolebia sandri, também falava sobre ele. O Aphyosemion australe, talvez um dos mais famosos aí que ele fez. Falava também sobre o Aphyosemion boalanum, também falava sobre ele. Deixa eu ver se tem mais um. E tem o Notobranchius rachov, né, o Rakov, e finalmente o Epiplatis da TEG também, da JET, né, que também era um dos mais, né, até hoje, né, um dos mais conhecidos e populares que ele fez. Então o que acontece? Era um caderno de pesquisa, só para você ter uma ideia, que apresentava o quê? Dicas, informações, a característica da revista ou das publicações da revista era sempre o quê? Dar um ponto de partida para a pessoa interessada em um tipo de peixe. E com os Killifishes a gente fez tudo isso. Até marquei aqui algumas coisas que, quando foi logo em 89, né, a gente já apresentou nos programas anteriores, existia um cadernão, aí já era o PQ6, que a gente apresentou o chamado, tá vendo aqui, ó, curso de Killifishes. Ele foi apresentado na Semana Aquarista Júnior em 1989, num ciclo de palestras que a gente fez, convidou esse pessoal da UPK, que deram uma palestra fantástica, e essa apostila acabou formalizando uma espécie de cadernão de pesquisa, na época, que distribuímos para as pessoas que participaram, aquela coisa toda. Então, o empenho o empenho da revista em, vamos dizer, sugerir não, como que é assim, colaborar com essa coisa dos Killifishes, sempre foi uma coisa, vamos dizer, que a gente teve muito interesse em fazer, em desenvolver aquela coisa. Inclusive, quando foi em 88, você lembra que eu falei nos programas anteriores, a gente lançou na revista, talvez foi a primeira sessão fixa na revista, que chamava Espaço Killifish. Então, toda a revista, a seçãozinha, o espaço Killifish, a coluna Killifish, ela apresentava uma dica para a criação dos Killifishes. E ela ficou um tempo sem, vamos dizer, sem atividade, porque a própria UPK deu uma parada nas atividades, tudo. Quando ela voltou, e nós voltamos com um espaço que ele fez em 2011, aí já bem mais para frente, né, com a revista 139. Eu só queria mostrar como que ele é atualmente, o espaço que ele fez, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha que legal. Dá para ver? Sempre algumas fotos sobre o peixe, porque a partir da revista 154, né? Ela começou a ser 100% colorida, então a gente podia realmente colocar fotos coloridas. Antes a gente colocava as fotos preto e branco, mas dava uma descrição no peixe, na cor que era a foto, aquela coisa toda. E sempre o quê? Dicas, principalmente sobre como manter as espécies no aquário. Isso é uma sessão que vira e mexe, sai nas edições, aquela coisa toda, né? Porque a ideia nossa sempre foi gostar, no caso dos Killifishes. Quando foi a revista 167, a gente colocou o símbolo aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui de pertinho. Deixa eu ver aqui, dá para ver aqui, ó. Vem aqui pertinho, tá? Que o que acontece? A gente criou no ano de 2012 o programa de gestão ambiental que chama Killifishes do Brasil. Criar e preservar. por quê? Porque o que acontecia? Para você preservar alguma espécie de peixe, principalmente essa coisa de qualquer ação humana ou qualquer ação sem querer mesmo, hein? Sem perceber você aterrar um pequeno alagado, aquela coisa toda, você pode estar sacrificando, vamos dizer, uma espécie de peixe que vivia naquele lugar, entendeu? Então o que acontece? E se você puder puxar
por exemplo, puxar não, transferir, né, para alguns aquaristas ou alguns piscicultores ou alguns criadores essa coisa de poder criar os peixes ou autorizar a criação, de coleta dessa população e criação, você vai conseguir pensar na ideia de preservação. Isso vale para qualquer animal, entendeu? Qualquer animal da face da terra, entendeu? Criação é sinônimo de preservação, porque aí você preserva, aí você, por exemplo, acaba distribuindo para os aquaristas. Só o aconselhamento que se faz sempre, uma coisa que é bacana sempre falar, que eu vejo até nas divulgações, você quando tiver que soltar algum bicho ou desistir do aquário ou desistir dos peixes, sempre doar para um outro aquarista ou para alguma loja. Nunca pensar naquela ideia de soltar no ambiente ou soltar num córrego, num rio, numa lagoinha, num açude, num lago, aquela coisa toda, porque corre o risco de dar assim um choque, vamos dizer, um choque ambiental que a gente nunca sabe se vai ser para o bem ou vai ser para o mal, entendeu? Então a preservação de algumas espécies de peixe, no caso os killifish, está focado nesse projeto. Na época a gente criou esse nome, né? Projeto de gestão ambiental, quer dizer, justamente pensar o quê? No killifish como, vamos dizer, como uma preocupação ambiental. E foi isso que a gente fez realmente com a ideia do killifish. Então, em outubro de 96, criamos a ideia do cadernão de pesquisa, que acabou caindo no agrado do pessoal e até hoje tem muitos aquaristas, admiradores, colecionadores e, vamos dizer, entendedores, estudiosos dos killifish e a gente fica muito contente de ter colaborado um pouco com essa geração de aquaristas, tá legal? Eu queria mostrar também outra coisinha. Agosto de 95. Com a revista número 45, a gente fez. Peguei a revista, né? Que eu sempre falo, a gente vai pincelando aquilo que foi acontecendo na história do aquarismo. Eu pincelei nessa revista uma coisa interessante. Pode ver que a própria capa é o peixe-papagaio. Porque o peixe-papagaio, na época, 95, era uma novidade no Brasil, principalmente aqui em São Paulo. E a gente fez, talvez, né, no caso, página 20, 20, deixa eu ver, página 20. Nós fizemos, talvez, a primeira matériazinha, no Brasil, talvez, né, sobre a característica do peixe papagaio, aquela coisa da reprodução híbrida, né, entre dois ciclídeos, ciclassomas no caso, né, entendeu? E a gente contava um pouco essa coisa de a reprodução dos dois, a mistura das duas espécies, formava o que? O papagaio, que durante muitos anos foi destaque no mercado asiático, veio para o Brasil, algumas rações, inclusive a piscicultura Shang trouxe, até hoje tem, né, as rações Haifeng, em que o próprio símbolo vamos dizer, das rações, da empresa, tudo é um peixinho papagaio. Então o que acontece? O peixe papagaio em 95 foi uma coisa que surgiu, no caso, no Brasil, como destaque de um peixe exótico, um peixe, vamos dizer, ornamental, bonito, diferente e que agradou muito uma grande geração, no caso de aquaristas. E hoje você vê que híbridos aí de ciclídeos americanos, o que mais tem é uma mistura entre eles, né? Para quê? Para formar cada vez mais para frente aí veio o flower horn, né? Aquela coisa toda. Então, para quê? Para formar variedades de espécies ou novas espécies para agradar o público aquarista, aquelas pessoas que gostam de peixes mais exóticos, e os ciclídeos, por terem essas características de serem peixes inteligentes, fortes, robustos, vamos dizer, rústicos no caso, né? Eles entendem ou compreendem a relação aquarista-peixe, então eles têm normalmente uma interação interessante com os aquaristas, né? Então esses peixes acabaram tendo o carinho especial de muitos criadores, do Brasil, do exterior, da Europa, da própria Ásia, né? Que o quê? Ao longo dos anos foram formatando, no caso, os próprios peixe-papagaio, né? E formando variedades que foram surgindo nos dias e até os dias atuais. E a gente apresentou, em 95, olha que bacana lembrar da história. Foi quando a gente viu pela primeira vez o peixe-papagaio. Eu, particularmente, me encantei com aquele exotismo do peixe, né? E a gente quis fazer o próprio Shang, né, que trouxe talvez os primeiros papagaios, aquela coisa toda, permitiu que a gente fizesse um pouco
contasse, né? Ele informou algumas coisas, como que era a hibridação, aquela coisa toda, e a gente foi, colocou na revista algumas características. Por quê? O mais importante da revista é o seguinte, quando você compra um peixe, é importante que você saiba o nome do peixe. Para quê? Para que você chegue em casa e saiba pelo menos o nome do peixe que você está comprando. E outra coisa que é importante, pegar as informações básicas das necessidades do peixe. Se é um peixe que gosta mais de água alcalina, se gosta mais de água ácida, qual que é o comportamento dele no aquário, se ele come as plantas, se ele não come, o que ele vinha comendo na loja, o que ele pode vir a comer em casa. Então, todas essas informações básicas você acaba pegando onde? No local onde você adquire o peixe, que normalmente é a loja, né? E com informações que a gente, ao longo da história, foi passando para os aquaristas. Então a revista Aquarista Júnior, ela é, vamos dizer, rainha nessa coisa de informar dicas práticas, né? Porque ela sempre foi baseada ou em dados de praticantes aquaristas, ou na experiência própria, ou nas experiências e pesquisas do nosso próprio aqui Centro Cultural Aquarista Júnior, da convivência com os peixes, aquilo que eu falo. Você conviver com um bichinho é a mesma coisa. Tem uma historiazinha que eu gosto de falar rapidamente. Minha filha né, estudou medicina veterinária. Quando ela, vou dizer, até então, sempre fui eu que cuidei de todos os bichos da casa aqui, né? Aquela coisa de cuidar, alimentar, se é passarinho, trocar o jornal, aquela coisa toda tal. Quando ela começou na faculdade, no primeiro ano, uma boa parte dos animais ficou aos cuidados dela, para que ela convivesse com os bichos e durante os 5 anos de faculdade convivesse legal com os animais. Aí durante os 5 anos ela fez estágios em vários lugares, aquela coisa. Quando ela se formou, olá Camila, tudo bem? Quando ela se formou, ela estava craque nessa coisa de cuidar dos animais. Então ela já começou a profissão o quê? Com a bola toda. Por quê? Porque ela convivendo com os animais, ela ganhou essa experiência prática. No aquarismo não é diferente. Conforme você vai convivendo com o seu aquário, você vai se acostumando com os seus peixes, os peixes vão dando feedback, vamos dizer, né? E você vai sabendo como conduzir, vamos dizer, o dia a dia do aquário. E para isso, muito importante é você saber, através da leitura continuada, aquela coisa toda, as regras básicas do aquarismo, as dicas interessantes do aquarismo e o beabá do aquarismo, que foi, né, até hoje é assim, que foi vamos dizer, o polo principal de informação da revista Aquarista Júnior esses anos todos. Tá legal? Então o programa de hoje era isso. Gostaria de agradecer toda a audiência, a todos os telespectadores, né? Desejo aí uma boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que você gosta, todas as pessoas que cercam você. E que na próxima segunda-feira estaremos aqui no programinha semanal, programa da revista Aquarista Júnior, contando essa história do aquarismo brasileiro. Uma coisa que está sendo fantástica a contar, porque puxa memórias, puxa lembranças, puxa saudades, puxa saudosismo. Muitas pessoas passaram pela minha vida, no caso, né? E devagarzinho, nos programas, estamos no 59. Pode aguentar aí que vamos, daqui para frente, sempre apresentar coisas da história que colaborou com essa ideia do desenvolvimento do aquarismo brasileiro. Gostaria de agradecer a todos e até segunda-feira que vem. Valeu, tchau, tchau, bye, bye e até segunda. Tchau.